Hoje, o Espírito Santo nos chama a refletir sobre algo muito profundo. Vale a pena temer a Deus? Essa é a pergunta. Vale a pena temer a Deus? Vale a pena ter temor? A Bíblia fala sobre um homem chamado Asaf. Ele era um homem de Deus e quase se desviou. E sabe por quê que ele quase se desviou? Porque ele ficou olhando para a vida dos outros. Ele ficou se comparando com os incrédulos. Asaf, ele disse assim, olha, no Salmo 73, quase tropeçaram os meus pés, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Ele era um homem fiel a Deus, mas ele sofria. Ele era fiel a Deus, mas estava em dificuldades. E ele olhava para a vida dos outros e as pessoas eram incrédulas. As pessoas serviam outros deuses. As pessoas não estavam nem aí para Deus, mas mesmo assim elas o quê? Prosperavam. E quantos que estão dentro da igreja e também pensam assim? Muitos dizem assim, eu oro. Quem aqui ora? Eu sou fiel. Quem aqui é fiel? Eu sou dizimista. Quem aqui é dizimista? Mas olha só, fulano, ele mente, ele engana, vive na farra e está melhor do que eu. Então, se você ficar olhando para a vida dos outros, você vai ver pessoas que não vêm na igreja, que são incrédulas, que mentem, que enganam, que são perturbadas e aparentemente têm a vida melhor do que a sua. Mas isso é um engano, pessoal. Porque o diabo, ele quer que você pense isso, que a vida dos outros é melhor do que a sua. Isso é um engano. Você sabe se realmente a vida dessa pessoa é melhor que a sua? Você tem que aprender a valorizar a si mesmo. Quando você olha para a vida de alguém e você acha que a pessoa tem a vida melhor que a sua, você está se desvalorizando. Você não está valorizando o seu casamento, a sua família, o seu trabalho. E você precisa aprender a valorizar a si mesmo. Nunca se compare com ninguém. Nunca se compare com ninguém. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Vocês compreenderam? Não fique achando, olha só fulano, e eu estou aqui ainda. Não, a minha vida é boa. Eu sou de Deus. Eu tenho a salvação. Eu não posso ficar me comparando com os outros. Porque quando você se compara com os outros, você está se desvalorizando. E você tem que saber o valor que você tem. Malaquias 3,14 diz assim, olha, inútil é servir a Deus. Os soberbos são felizes. Os que fazem o mal prosperam. Olha o que o profeta Malaquias disse. Isso aqui é o que muitas pessoas fazem. Tem gente que sai da igreja, inútil é servir a Deus. Quantas pessoas que já saíram da igreja, abandonaram a fé, por dizer que inútil é servir a Deus. Mas sabe o que Deus diz? Ele responde que está ouvindo esses murmúrios internos, mesmo quando não são ditos em alta voz. Às vezes a pessoa não fala, mas ela pensa isso. E Deus sabe, Deus conhece os pensamentos.
Ele diz que está fazendo um memorial, um livro está sendo escrito. E nesse livro, Deus registra o nome de todos aqueles que o temem, mesmo em meio às lutas. Esses são os verdadeiros servos. São aqueles que abandonam a Deus, mesmo passando por quê? Por lutas. Você lembra da história de Jó? Inclusive vai começar a série, né? Vai começar uma série da vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não abandonou a Deus. A mulher dele chegou para ele e falou: inútil é servir a Deus, abandone esse Deus. Ele falou: não, mulher, você está louca. Ele não abandonou a Deus. Porque o diabo fez um desafio com Deus. O diabo falou assim: ó, ele te serve só porque o Senhor abençoa ele. Jó só te serve por causa dos bens materiais que ele tem. E Jó, ele teve que provar que ele não servia a Deus por causa dos bens materiais. Vocês estão entendendo? Ele teve que provar que era sincero o coração. Era sincero. Então, quando nós perdemos alguma coisa, passamos por lutas, é o nosso coração sendo provado. Você serve a Deus só por causa de bens materiais? Você vem na igreja só buscando bênçãos materiais? Vocês estão compreendendo? Então, o verdadeiro servo de Deus, ele não abandona Deus na hora das lutas. Ele se apega ainda mais com Deus. Esses são verdadeiros. São aqueles que não se vendem, não se dobram, não se corrompem, permanecem firmes, porque não servem a Deus por recompensa, servem a Deus por amor e por temor. Você serve a Deus por amor, por temor, ou apenas por interesse? O que você busca aqui na igreja? Deus verdadeiramente ou apenas as bênçãos que Ele tem? É isso que você tem que analisar. E o que Deus promete? Malaquias 3,17 diz assim, ó, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que prepararei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, esses que são sinceros, verdadeiros, Deus promete poupar. Tudo nesse mundo passa. A beleza passa. O dinheiro passa. A fama passa. Mas aquele que teme ao Senhor, esse permanece para sempre. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Quem é salvo, daqui 1 milhão de anos, quem é salvo vai estar vivo ainda e com o Senhor. E daqui 1 milhão de anos, onde é que estarão os famosos desse mundo? O dinheiro desse mundo. Então, quem é salvo permanece para sempre. Amém? A salvação da alma, ela não é automática. Ela começa com uma fé em Jesus, mas a salvação se confirma através da obediência, do temor e da separação do pecado. Você quer vencer o pecado? Se você quer ser salvo, você precisa vencer o pecado. Primeira coisa, se você quer vencer o pecado, tema mais a Deus do que aos homens. Não tenha medo de perder dinheiro, de perder status. Tenha medo de perder a presença de Deus.
Amém? É isso que você tem que ter medo. Então, a primeira coisa para você vencer o pecado é você temer mais a Deus do que aos homens. Segunda coisa, rejeite tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Mesmo quando ninguém está olhando para você, ninguém está te vigiando, se mantenha puro. Às vezes tem pessoas que querem esconder do marido, esconder da esposa, quer esconder do pastor, quer esconder dos outros. Deus está vendo. Deus, você não pode o quê? Então, você tem que aprender a ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está o quê? Olhando. A diferença será vista. Deus, ele prometeu, em Malaquias 3, versículo 18, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença será clara no dia do juízo, na eternidade. Haverá dois destinos, o céu e o inferno. E hoje é o dia de você escolher qual será o seu destino, o destino da sua alma. Essa escolha é feita aqui hoje. Amém? A Bíblia fala que Asaf, ele ficou olhando para a vida dos outros, se comparando, e ele quase perdeu a sua salvação. Quase perdeu a salvação. Deus fez ele entender isso aqui, olha, que a pessoa no mundo, ela pode ter dinheiro, fama, o que for, mas e o destino da alma dela? E o destino da alma dela? Amém, pessoal? Que essa é a verdadeira bênção que a gente tem que buscar, a salvação da nossa alma. Ele entendeu isso. A vida do cristão, muitas vezes, é uma vida de sacrifício, de lutas, de perdas. Mas nós temos, pessoal, que permanecer firmes com Deus. Firmes com Deus. Permanecer fiel até o fim. Se você quiser de Deus apenas os materiais, você vai acabar caindo, perdendo a salvação. Mas se você buscar a salvação da sua alma, o reino de Deus em primeiro lugar, você vai permanecer firme, fiel, até o último dia. Até o último dia. Então, tome uma decisão de se entregar, de se batizar nas águas. Você já se batizou nas águas? Acabando a reunião aqui, nós vamos fazer o seu batismo. Decida se entregar hoje. Decida. Pastor, mas e se eu passar uma perda na minha vida? Jó não recuperou tudo? Dinheiro você recupera, sim ou não? Você recupera. Bens materiais você constrói, você recupera. O que você não pode perder é a sua salvação, a sua alma. Porque a gente só tem uma, pessoal. Morreu, acabou. A chance da salvação é enquanto você estiver respirando. Respira aí, faz assim, ó. Então você tem chance de ser salvo. Porque o dia que fizer assim, ó, pela última vez, aí já era. Acabou a chance. Fiquem de pé, pessoal.